Vamos ver. Estamos ao vivo. Olá, boa tarde. Estamos ao vivo. Vocês estão nos ouvindo, nos vendo? Ao vivo, vocês estão nos ouvindo? Conseguem escutar direitinho, gente? Todo mundo? Boa tarde a todos, tudo bem? Boa noite por aqui já, né? Boa noite, boa noite na Itália. 7h30. Vamos ver aqui que o pessoal ainda não falou. Estão escutando, ótimo, perfeito. Tudo certinho? Bom, então vamos começar. Boa tarde, gente, sejam todos bem-vindos. Antes da gente começar, eu já queria convidar vocês para se inscreverem no canal do GVA Learning. A gente vai deixar o link para vocês aqui no chat, então é só vocês clicarem. Lá vocês vão encontrar todos os webinars que a gente está fazendo dessa campanha com vários convidados super bacanas, então vale a pena vocês tocarem o sininho para receber as notificações e estarem sempre informados desses bate-papos que a gente está fazendo. Então vamos começar, Cléo? Vamos começar. Primeiro eu também queria dar as boas-vindas a todo mundo que está assistindo, dar as boas-vindas ao Carlos Marcondes, que está aqui com a gente hoje para fazer esse webinar sobre um destino maravilhoso que é a Itália. O Carlos é jornalista, acho que bastante gente conhece ele já. Ele está, inclusive, morando na Itália agora, ele conhece muito e a gente convidou ele para falar um pouco, né, sobre as experiências dele no destino e também sobre passar um pouco desse conhecimento que ele tem sobre a Itália para todo mundo. Então, acho que a gente já pode começar, Maria Clara. Então, vamos lá, Carlos. Para começar, será que você pode contar um pouquinho para a gente sobre a sua relação com a Itália e a sua história com o país? Pois é. Gente, mais uma vez, boa tarde. É um prazer estar aqui dividindo um pouquinho dessa experiência de viver um pouco na Europa, né? Eu na verdade, eu também sou europeu, né? Sou brasileiro, nascido em São Paulo, paulistano, mas eu tenho passaporte português e a minha história com a Europa, de querer morar na Europa, já começou desde 2001, quando eu fui morar em Barcelona. Foi em 2001, inclusive, que eu peguei a dupla cidadania, e aí, depois de lá, não parei mais, voltei a morei um pouquinho em Londres, depois voltei a morar em Barcelona, e comecei a viajar, e eu estou no jornalismo já faz 25 anos, né? E no jornalismo como turismo, na verdade, tem aí mais ou menos uns 12 anos. E eu comecei a entrar nesse mundo do turismo. Eu já passei por televisão, trabalhei na ex-Manchete, né, que vocês, meninas, não pegaram essa fase, né, mas depois ela virou RTV, eu continuei trabalhando na RTV, e aí depois eu acabei indo para o impresso, viajei para muitos lugares do mundo, voltei a morar em Sydney, na Austrália. Nossa, foi o mundo inteiro. Um pouquinho maluco, né, e aí, quando eu voltei eu decidi ficar um pouco na Europa e comecei a freelar sobre vinhos. Eu fazia um pouco de gastronomia, ainda faço de vez em quando para Prazeres da Mesa, que é a principal revista hoje de gastronomia do Brasil. E durante um tempo comecei a fazer algumas coisas de vinho, até que surgiu um projeto novo que talvez o pessoal que acompanha vinho deva lembrar, que é uma revista chamada Divino, que era uma revista muito bonita, de lifestyle, e ali eu comecei a fazer algumas viagens gastronômicas e viagens de vinho, e foi ali também que eu comecei a vir mais para a Itália. Um pouquinho antes eu já tinha visitado, mas como turista mesmo, não a trabalho, e aí eu comecei a fazer algumas viagens de imprensa ligadas ao enoturismo ou à degustação técnica mesmo de vinhos, né? Fui para Sicília, né? Fui para o Vêneto, na anteprima do Amarone, fui para Toscana, e aí, evidentemente, me apaixonei, né? Porque a Itália é um país apaixonante. Turisticamente, eu acho que realmente seja o país mais completo quando você quer unir, você busca unir um pouquinho de tudo, né? Então, aqui você tem
você tem os Alpes, você tem montanhas maravilhosas, você tem as Dolomitas, que é uma cadeia de montanhas, depois a gente vai falar um pouquinho delas, mas que... Vamos falar bastante. As Dolomitas é um lugar que os brasileiros ainda pouco ouviram falar, mas que tem que entrar na lista para quem, não só para quem esquia, para quem admira a montanha, mas também no verão é maravilhoso, porque a coloração das montanhas é absurda, mas depois a gente fala um pouquinho. E aí, então, eu fiz esses tours de vinhos e comecei a vir muito para cá. E eu tava comentando que por que eu acho que a Itália realmente é um destino completo turisticamente? Porque você tem muita natureza diversa, e aí você tem também praias espetaculares, uma costa, você tem as duas grandes ilhas que são países à parte, né? Aqui é a Sardenha e a Sicília. Além daí você começou a se apaixonar pela Itália nessas idas para o país. Sim, então você tinha um pouco de tudo que eu gostava. Você tem vinhos incríveis, gastronomia fabulosa, paisagens espetaculares, a cultura do povo é muito diversa, Você tem muita história, você tem praias, porque eu tenho aquele lado tropicalmente tropical, quem me conhece, que eu costumo brincar, né? Tropicalidade tropicalmente tropical. E então você tem assim um pacote completo de experiências, e o brasileiro, evidente, tem uma afinidade muito grande com isso, até pela própria questão. Até a gente ia te perguntar, né? Qual que é a importância turística da Itália para os brasileiros, que você acha? Então, na verdade, assim, a gente tem hoje em São Paulo conta com a maior colônia de italianos fora da Itália, quer dizer, colônia de italianos, né? A comunidade de italianos fora da Itália, né? Isso desde a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial também, que se intensificou. Então, a raiz que a gente tem com a Itália é muito forte. Os brasileiros hoje, eu estava vendo um dado aqui de 2018, que foram 2,5 milhões de brasileiros que visitaram a Itália turisticamente. Isso é significativo. Muita gente, né? E você veja a força do turismo italiano. A Itália hoje é o quinto maior país do mundo em turismo, né? O primeiro é a França, mas são 63 milhões de visitantes que a Itália recebeu o ano passado, isso segundo dados da Organização Mundial do Turismo, que na verdade dá, só para uma referência, a gente tem, são 60 milhões de habitantes, então é mais que é maior do que o volume do próprio país, né? A Itália também, o turismo aqui tem um impacto gigantesco na economia, evidentemente. 13,3% do PIB da Itália vem do turismo. Então, a Itália depende muito do turismo, né? Ela tem um lado industrial, que é no norte, né? A Itália, na verdade, ela é muito dividida pelo próprio italiano, né? Como entre o norte e o sul. E no caso do Brasil, fazendo um paralelo com o Brasil, seria o oposto, né? A região mais pobre, mais carente é o sul da Itália, né? Você tem a Basilicata, que é a Itália, só para a gente poder situar um pouquinho mais, são 20 regiões, eles chamam de regiões, que seriam os nossos estados, né? A gente até queria te perguntar disso, né, Cléo? A gente vai até colocar um mapinha aqui na tela, que eu acho que fica mais legal. E daí todo mundo consegue visualizar direitinho essas regiões. Então, se você pudesse falar um pouquinho das diferenças das regiões, e principalmente desses destinos que ainda são um pouco explorados pelos brasileiros, né? A gente vai colocar o mapa na tela que fica mais fácil. Legal. Então, aí, como eu estava comentando, com relação a a disparidade social até que tem na Itália, existe isso aqui, né? Claro que os índices de violência, né, são baixíssimos comparados ao nosso infeliz Brasil, né, nesse sentido. Mas assim, então, para dividir mais ou menos, a gente teria Sicília, Calábria, Puglia, que seria ali o calcanhar, né, da bota,
Campanha e a Basilicata, e um pouco de Molise como as regiões mais carentes da Itália, né? E a região mais pobre seria a Basilicata, é a Basilicata, enquanto que a região mais rica é exatamente onde eu estou aqui, que é a Lombardia. Mas só para você ter uma ideia da dimensão dessa diferença, o PIB da Lombardia representa 22% de toda a riqueza gerada no país, né? Nossa. Então, assim, é uma região muito rica, tanto que no passado existe ainda um pouco daquela ideia estúpida de separatismo e tal, mas no passado existia um movimento até para uma independência da Lombardia, que hoje já não se fala mais quase nisso, e não chegou a ser tão forte como é na Catalunha, por exemplo, mas existia isso. Por quê? Os italianos do norte reclamam muito que eles trabalham muito e né, pagam impostos, e, enfim, são a máquina que move o país, e a vida é bela, né? A vida mais tranquilinha e até mesmo mais quente, mais mediterrânea, está no sul, né? E realmente essa identidade mais mediterrânea, ela está presente no sul, tanto que você vê a influência árabe, né, em algumas regiões do sul, a própria Calábria, a Puglia, a Sicília que também tem. A Sicília é um país à parte, né? Tem de tudo lá, gregos, enfim, é uma loucura, aquilo de maravilha, né? É maravilhosa. Tive o privilégio de já ir 3 vezes para Sicília. E então, assim, tem essa rixa, né? Então, assim, os italianos do sul são mais folgados, não gostam muito de trabalhar, e a gente que acaba financiando eles. E o sul tem todo o charme do sul, eu diria, isso é uma opinião pessoal, né? Mas eu acho que a maioria deve concordar comigo, que o sul tem aquela ideia que a gente tem do italiano, né? Aquele estereótipo, aquela imagem que a gente tem do italiano que fala com as mãos, que fala alto e tal, está mais ligado ao sul da Itália. Uhum. Né? Mas turisticamente, qual que você acha que são os destaques assim de cada região, essa da parte sul ou da parte norte que você está falando da Lombardia? O que você considera os destaques ou as principais diferenças assim turisticamente? Então, na verdade, assim, eu acho assim, a experiência, a gente precisa dividir algumas características especiais, né? A Itália, eu costumo, para todo mundo que eu converso, e quando eu vou explicar um pouquinho dessa minha relação com a Itália e como que eu encaro o tamanho da diversidade da Itália, é que quando você pega um carro, 20 minutos, você chega num lugar inacreditavelmente lindo, com uma herança cultural, histórica espetacular, que você não acha com essa diversidade em nenhum lugar do mundo. É uma infinidade de pratos endêmicos, de uvas autóctones, de influências de povos que ali estiveram. Sabe, é uma coisa muito impactante. Você chega você pegou o carro, vai, eu vou sair aqui 20 minutinhos daqui e tal, e aí daqui a pouco você chega numa cidadezinha que você nunca ouviu falar, que tem 3 mil habitantes, e você vai para o centro histórico, você fica babando, você abre a boca e você não acredita. E aí, quando a gente fala do sul, é difícil pontuar algumas coisas, porque assim, o que acontece para as pessoas, a gente está falando com um público aqui que a maioria são ligados ao turismo, né, trabalham com turismo. Exato. E isso é um pouco até mais básico para eles. Mas quando a gente fala da primeira viagem para a Itália, nós estamos falando basicamente de um triângulo, não chega a ser um triângulo, né, mas teriam três pontos aí que são imperdíveis e que precisam realmente ser visitados porque são impressionantes,
que é Roma, né, que é Florença, Firenze, e que é Veneza. São cidades únicas, com predicados incontáveis, né, em todos os sentidos, mas são também, você tem o outro lado mais complicado, são cidades lotadas de turistas, né, e caras, né, e um pouquinho mais complicadas, dependendo da época do ano que você escolha para visitá-las. Sim. Só que aí, se você não tirou um tempo a mais, eu digo um tempo a mais, 20, 30 dias, para visitar a Itália nessa primeira viagem, você vai ter que voltar para fazer aquelas regiões mais um pouco fora do radar, né? Que aí a gente entraria, se for falar na Toscana, mas vamos pontuar então para o sul. Se a gente for para o sul... Um mapinha aqui. Bom, Sicília é absurda, né? Sicília eu, na verdade, de todas essas 20 regiões que nós estamos vendo, eu ainda não tive em Molise, Sardenha. Basicamente são as Já esteve na Itália inteira, né, Carlos? São os dois estados que eu não visitei. E Abruzzo eu fui, mas tudo bem, não vamos considerar porque foi muito pouco. Tá. E Marche também foi mais ou menos uma passagenzinha muito rápida. O resto eu dei uma boa rodada. Mas quando a gente pega a Sicília, você tem o Etna, né? Você tem as Ilhas Eólicas, ao norte você tem uma costa absurdamente... As praias da Sicília são surreais, né? São surreais. Mas ela tem uma diversidade gastronômica, uma diversidade cultural que ela merece uma viagem só para ela, na verdade. Ela é gigantesca, ela é complicada de você se movimentar, assim, porque ela tem muita montanha, as cidadezinhas são de vielas, aquelas ruazinhas de vielas, mas é um sonho, a Sicília é um sonho. E aí, se a gente fosse pegar para detalhar um pouco a Sicília, a gente ficaria só num programa aqui para falar dela. A gente pode depois mandar algumas informações a mais, mas eu separaria a Sicília como como um destino único, realmente para fazer com no mínimo uma semana, né? As experiências do Etna, do vulcão, toda a gastronomia, né? A parte histórica é absurda, né? Você tem Agrigento, que é uma das cidades mais incríveis. Aliás, falando em a parte histórica, de herança cultural, vale ressaltar um dado que é interessantíssimo. A Itália tem 55 sites da Unesco, que são patrimônios da humanidade. Ela é o país no mundo com maior número, junto com a China, que também tem o mesmo número. Só para a gente fazer um paralelo, o Brasil tem 22, né? E o tamanho do Brasil comparado à Itália. Então, então, mas voltando um pouquinho para a questão do sul, a Calábria tem, sim, lugares maravilhosos, mas eu colocaria a Calábria como um destino realmente para um viajante que já é expert em Itália, para explorá-la com mais intensidade, para ir para a Calábria, para fazê-la de forma mais completa, ela pode ficar no momento posterior da lista. No sul, imperdível, além da Sicília, que é o caso à parte, nós temos, na minha visão, Campanha e Puglia. A Campanha, a capital da Campanha é Nápoles, né? E também é uma experiência à parte. Talvez seja, talvez não, das grandes cidades, ela é a cidade mais bagunçadona, né? Veja que eu estou falando de duas coisas bem opostas, só para a gente poder fazer um paralelo com o Brasil, talvez.
a gente estaria falando de aí de alguma cidade do norte do Brasil, com São Paulo, com a organização de uma Curitiba, quando eu falo daqui da Lombardia para essas cidades do sul, né? Só que a gente não tem o fator de violência, né? Que é uma coisa que assusta no Brasil. Nápoles tem um pouquinho, mas do padrão Brasil é ridículo, né? Então, mas é uma cidade mais confusa, sabe? Os respeitos às regras sociais e trânsito, elas são infinitamente menores do que aqui no norte, né? Aqui no norte é muito mais alemanizado, austríaco, é um italiano mais... Eu aqui, por exemplo, principalmente eu estou falando de Brescia. Brescia é a segunda maior cidade da Lombardia. Tá. Brescia e Bergamo, que são as Milão, a capital, Bergamo é Brescia e depois Bergamo. As três cidades, Milão nem tanto porque é um pouco mais cosmopolita, mas as duas que são mais provincianas, a cidade, você sai no centro histórico, é silêncio. Se você for para Nápoles, tudo bem que não dá para comparar o tamanho das duas cidades, mas é outro mundo, né? É outra Itália. Então você tem Nápoles na campanha, e você tem um ponto que na minha opinião, já para essa segunda viagem, que ela tem que ser incluída, que é a Costa Amalfitana. Eu fiquei em 2015. Vocês conhecem? Conheço, muito lindo lá. É maravilhosa, né? Então, eu fiquei em 2015, eu tive o privilégio de passar 23 dias na Costa Amalfitana, também numa dessas loucurinhas aí de viagem. Uhum. E é um lugar realmente único no mundo, né? São mais ou menos 20 pequenas cidades. Você tem Positano como a mais famosa. Uhum. Você tem a ultracultural Ravello, né? Que é mágica, e tem a Amalfi, que também ela é menor do que Positano, é menos rica no sentido de turismo, né? O lugar mais caro para você ficar ali na Costa Amalfitana é Positano mesmo, mas você tem as pequenininhas, que essas eu recomendo, porque além de ser a experiência mais barata, as hospedagens mais baratas, né? Você não vai, não tem nada barato, você não acha nada honesto, assim, do ponto de vista de custo para hospedagem, para gastronomia. Eu fiquei, por exemplo, em Maiori. Maiori é uma uma vilazinha, e ela está a 2 quilômetros de Minori, e tem um passeio que eu recomendo para todo mundo que tiver oportunidade, tiver um pouquinho de tempo de fazê-lo, que é você andar de Maiori, passando pelas plantações de limoncello maravilhosas. É um cenário mágico. Você vai fazendo uma caminhada, passa por Minori e começa a subir uma escadaria gigantesca, eu nem me lembro agora quantos degraus são, e você chega em Ravello. E quando você chega em Ravello, Ravello está no topo, né? Você chegou aí até Ravello, Cléo? Oi? Você chegou aí para Ravello ou não? Na verdade, assim, a Itália foi o primeiro país que eu conheci fora do Brasil. Eu tinha, acho que 13 anos de idade. E a gente eu lembro de ir para Roma, acho que talvez para Nápoles, se eu não me recordo, mas eu fui para a Costa Amalfitana. E era uma época de verão, e meus pais não tinham nem reservado hotel, então a gente chegou lá de carro, deu muita sorte, assim, para achar um hotel lindo, que todas as janelas, né, dão para aquela costa maravilhosa. Então foi muito emocionante, assim, mas eu não lembro em detalhes, porque faz muito tempo já que eu fui. Mas eu lembro da grandiosidade, assim, da Costa Amalfitana. Mas eu não lembro de Ravello, não consigo lembrar se eu visitei. Ravello ela destoa, porque quase todas as cidades, elas estão na base da costa, ou da praia, ou muito próximo à praia, né? Ravello não, é uma das únicas que é a principal, que está no penhasco. E você tem uma vista maravilhosa, e ela é um celeiro
que reúne artistas do mundo inteiro, ela tem um tom cultural fabuloso, né? Uhum. Então, mas esse passeio é imperdível, é uma caminhada umas 2 horas, mas e assim, ela é turística, mas não é também tão turística, porque, de novo, quem vai para a Costa Amalfitana vai para Amalfi, vai para Positano e vai para Ravello, mas por questão de tempo vai acabar indo de carro ou de ônibus, né? Então, fazer essa experiência de andar, de sentir um pouquinho é bem legal. Ali também, seguindo de todas as principais cidades da Costa Amalfitana, você também tem passeios de dia que vai para Capri, que também... Sim. Legal. Capri é complicadíssimo de escrever aqui em um curto espaço de tempo. Também é mágica, evidente, aquele aspecto muito turístico já é uma característica intrínseca de Capri, porque ela é incrível, mas ela é uma ilha que agora é total turismo, né? Ali, nessas cidadezinhas menores da Costa Amalfitana, você tem são, por exemplo, Maiori é um turismo do italiano, sabe? Então, aquela coisa, são casas de veraneio de quem é de Nápoles, ou é de Salerno, que é uma outra cidade grande ao sul da Costa Amalfitana. Bom, aí passando para Puglia. Nossa, a Puglia, na verdade, ela nos últimos anos, ela começou a ela entrar no roteiro dos grandes destinos a serem desbravados na Itália, onde ainda o profissionalismo do turismo ainda está em desenvolvimento, né? Tá. A Puglia, ela não é cara ainda, e ela é de uma riqueza cultural absurda, gastronômica. Aliás, falando em vinhos, dos vinhos, bom, tema vinho na Itália é um mundo à parte. Dá para fazer um webinar só de vinhos na Itália, né? Nossa, uma série deles. Mas a uva Primitivo, que é uma das principais uvas autóctones da Puglia, ela gera vinhos magníficos, e os vinhos da Puglia têm um custo-benefício imbatível na Itália. Não tem a relação preço-qualidade, são fabulosos. E então a Puglia também é um outro destino. E aí na Puglia você tem desde a experiência da costa, que é maravilhosa, com praias daquele azul turquesa incrível, como também no interior. Você tem uma cidade de Alberobello. Alberobello é uma cidade onde tem os famosos trullis, não sei se vocês já ouviram falar, que são... Não, também não conheço. Aquelas casinhas com telhado um formato de cone em pedra, que são fabulosas. Depois vocês puderem fazer não conheço mesmo. Não. Chama bem legal. Nossa, você se sente num país de conto de fadas, aliás, numa vila de conto de fadas, e é imperdível. Então, você tem Otranto, você tem Lecce, que é uma cidade que eles consideram como a Florença do Sul, né, por toda a história dela e a relação com as artes, né, e essa identidade que ela tem de pulsar realmente a arte na região da Puglia. E tem diversas outras cidades que a gente pôs, qualquer coisa, se as pessoas quiserem, eu posso mandar alguns toques, né? Você tem Poliana al Mare, que é uma das baías, uma praia super famosa, Galípoli, Gargano, Salento é lindo, Brindisi também é fabulosa. E aí, ali no sul, entramos ali para Basilicata. Deixa eu pôr o mapa aqui. Basilicata é uma região pequena, como eu falei, era a mais pobre da Itália, mas você tem a cidade de Matera. Matera é simplesmente surreal. Está, sem dúvida, entre as 3 cidades mais absurdas que eu já visitei na minha vida. E olha, uma rodada já. Fica em Basilicata, né? Ali no meio da bota. Exatamente.
E o ano passado ela foi capital cultural na Europa, né? Nossa. E ela é uma cidade onde você vai ter experiência de se hospedar em cavernas. Ela estima, isso não é uma coisa, não é um dado, assim, não é uma certeza, mas eles estimam que ela seja a terceira cidade mais antiga do mundo, né? Então, é uma cidade completamente cercada de pedras, e a cidade foi construída em meio a essas pedras, essas rochas imensas. Sim. Então, assim, é uma loucura. Na verdade, eu preciso entrar no site, jogar no Google Images para olhar um pouquinho o que é aquilo e colocar no radar para visitá-la, porque a experiência é sensacional. Legal. É um misto de retorno, sabe, às origens dos homens das cavernas, com a primeira ocupação que a gente conhece na Terra. É um negócio muito maluco. Bom, aí subindo um pouquinho, a gente já começa a entrar numa região um pouco mais central, e aí a gente entra em Ládio, que é a região, ou o estado, né, onde tem Roma. Tá. E ali em cima capital, da campanha, né? Lázio. Rosinha no da campanha. nosso mapa. Faltou citar, na verdade, quando a experiência da Costa Amalfitana, ela tem que ser integrada. Evidente, isso foi uma falha, porque é imperdível você visitar Pompeia, né? Sim. A história de Pompeia e Herculano é uma outra cidade que foi muito atingida pelo vulcão, e ela fica, se não me engano, 15 ou 20 quilômetros de Pompeia. Se tiver tempo, faça as duas, que vale a pena, mas se não, foque em Pompeia. Dá para pegar um trem da Costa Amalfitana e chegar até a região de Pompeia, depois vai para Nápoles, e aí depois pode ir para chegar na estação de Termini, que é a estação central de Roma, né? Roma é uma novela à parte, né? Todo mundo sabe, mas assim, aí falando um pouquinho, vocês tinham me perguntado sobre essa questão endêmica, né? Das experiências mais endêmicas. Uma região que quase nenhum brasileiro conhece, e dá para entender por quê, é a região de Castelli Romani, que é uma região sensacional, que fica a 25 quilômetros de Roma. Na verdade, é a estância turística, principalmente no verão, dos romanos. Eles saem, na verdade é o berço de Roma, foi onde nasceu Roma, a lenda do Rômulo e Rêmulo, toda a história envolvendo a ocupação de Roma, ela surgiu nessa região, mas ela é uma região um pouquinho mais elevada e ela é mais fresca. Então, um central mais elevado, assim, da Itália. Não mais elevado, mas para Roma. Então, o romano quer pegar o verão mesmo, agosto em Roma é insuportável. O calor é muito intenso, é muito cheio. Realmente, eu nunca recomendo visitar a Itália em agosto é muito complicado, né? O ideal é fugir dessa data, né? Eu recomendo ou a primavera agora, a partir de abril, que o clima começa a ficar gostoso, maio e junho, ou então outono, ali depois no finalzinho do verão, setembro, outubro, que alivia o turismo e o clima ainda não está muito frio. Mas Castelli Romani são 17 pequenas cidades que tem uma riqueza cultural imensa, gastronomia também endêmica. Você tem Frascati quando a gente fala em vinhos de Roma, os vinhos de Roma vêm de Frascati. É uma história cultural muito, muito intensa da relação de como os romanos iam buscar os vinhos na região de Frascati, que fica... A Frascati é mais perto, você pega um trem, em 20 minutos, você chega em Frascati. Mas se eu fosse pontuar as principais dessas 17, Nemi tem um lago, é uma cidade onde há uma cultura do morango muito forte, tem uma herança por conta de ter sido um
um dos locais onde o Calígula teve uma relação muito, muito especial ali, histórica, que aí se eu for entrar em detalhe também vou me alongar, mas a Neme é fabuloso, tem um lago, a cidade está ao redor desse lago, mas ela está numa parte elevada, então você enxerga o lago de cima, é lindo, lindo. Tem Aritia, com a gastronomia de Aritia, que é fabulosa, tem a famosa porqueta, né? Eu agora na verdade, tô quase vegetariano, que parece um pouco loucura, né? A trabalho eu tenho ainda, abro algumas exceções, mas como peixe talvez uma vez por semana, mas eu tenho evitado carne. Mas a porqueta, para quem aprecia, né, que é o famoso sanduíche de porco com porco assado, ela é considerada a melhor do país, né? A porqueta ela é presente no país inteiro, mas lá seria o berço dela. Grota Ferrata também é muito bonito. Para eu lembrar aqui, Albano também é bem interessante. Genzano, você tem um famoso pão de Genzano, que talvez seja o pão mais... É o pão mais consagrado da Itália, né? É um pão DOP, que aqui na Itália tem muita denominação de origem controlada, né? Como em toda a Europa, mas a Itália e França, principalmente, são campeões nesse quesito. E você tem uma que também é imperdível, que é Castel Gandolfo. Castel Gandolfo também tem um lago espetacular e é onde tem a residência de verão do Papa. Que, curiosamente, esse Papa, né, o Papa Francesco, ele não vai mais para lá porque a propriedade é imensa. Para vocês terem uma ideia, o palácio, junto com o jardim, ele é maior do que a própria cidade do Vaticano. Nossa. Você tem um tour nos jardins lá de Castel Gandolfo, da residência do Papa de verão, que é de sonho. E esse Papa não vai porque ele é muito simples, ele acha que, de certa forma, estar ali seria uma ostentação, porque realmente o lugar enfim, uma curiosidade. Mas, então, Castelli Romani é um destino que o brasileiro que já foi para Roma uma ou duas vezes, e ele puder estender 2 dias, ou então um dia completo, você pegar cedo e dar um belo giro para o Castelli Romani, eu recomendo muito, porque você não vai encontrar turista de outros lugares do mundo. Claro, um ou outro sempre tem, mas é muito pouco, e você vai encontrar gente da terra. É o italiano da Vero, sabe? Que mora ali, nasceu ali. Bem autêntico, assim, né, esse lugar. Bem autêntico, saindo um pouco de lá, a gente vai para a Úmbria, cuja capital é Perugia. A Úmbria é considerada o pulmão verde da Itália, né? É maravilhosa a região, ela é a região que divide o espaço com a Toscana, e é curioso, porque todo mundo que eu converso que já foi para lá, diz a mesma coisa. Você pode até ser ateu, mas você vai para lá e você sente essa energia. Eu já tive, né, em outras cidades santas, né, no mundo, diversas, e eu não senti nada igual do que eu senti ali. Chegar na cidade já é maravilhoso, porque você chega, tem um campo de girassol imenso, e aí você já vê ao fundo a Basílica de São Francisco. É realmente uma cidade muito carinhosa, muito e não é tão longe de Roma, né? Acho que, se eu não me engano, depende do trem, mas é 1h45 de trem de Roma. Ela dá para ser feita se você estiver fazendo um percurso na Toscana. A Toscana você precisa alugar um carro, né? Porque, lembrando, a capital da Toscana, aí já subindo um pouquinho, a capital da Toscana é Florença. Florença, né, para quem não fez, para quem chega a primeira vez tem que fazer. Se eu fosse uma segunda viagem, eu tivesse tempo, eu já tivesse feito a Florença, eu pularia a Florença para poder me entregar ao interior da Toscana. Porque quando a gente fala em Toscana, a gente está falando em aqueles vales maravilhosos, com ciprestes, com girassol, com castelos,
com campos de vinhos intermináveis e de oliveiras, né, que, na verdade, voltando um pouquinho na questão gastronômica, a Toscana, para mim, e elas são dos mais premiados, realmente no mundo, os azeites toscanos são fabulosos. Aqui as pessoas acompanham mais o tipo de oliva que a gente no Brasil não tem esse costume, essa cultura, mas aqui sabe um pouco que tipo de oliva que vai dar o tipo de azeite, então tem a preferência por conta da oliva. A Toscana tem até uma coisa curiosa, eu já viajei 2 vezes pelo comitê, a convite do Comitê Internacional do Azeite. Eles promovem uma viagem de imprensa no mundo, uma vez por ano. Eu fui para a Turquia e para Portugal. E é curioso, porque os produtores toscanos, eles têm aquela coisa, nós somos os melhores do mundo, então eles não mandam os azeites deles para a competição. Então você tem muito, realmente, azeite português premiado, que são excepcionais também, mas os toscanos se colocam meio como o concurso e acabam não participando. Olha só. Depois da Toscana você tem a Puglia, né? Os azeites da Puglia também são fabulosos. Mas, enfim, a Toscana também é um tema à parte. Você tem as cidades medievais, Cortona também, né? Cortona também Cortona foi set daquele filme Sobre o Sol da Toscana, né? Sobre o Sol da Toscana. Sim. Acho que sim. Então, foi lá que foi gravado esse filme, quer dizer, parte do filme. Mas São Geminiano é espetacular. Montalcino também, mas Montalcino, para mim, tem uma relação um pouquinho mais forte por conta de ser o berço do Brunello di Montalcino, né? Que é o segundo vinho mais valorizado da Itália, depois do Barolo, né? Você tem o Barolo, e aí você teria o Amarone e o Brunello quase no mesmo patamar, dependendo, isso em termos de valorização, né? Do vinho. Então, eu já fui 3 vezes para lá, eu conheço bem Montalcino. Enfim, e aí a experiência na Toscana é isso, alugar carro, ir para o agriturismo. O agriturismo, você já deve ter ouvido falar. Sim. Que são as propriedades campestres, digamos assim, onde você tem a hospedagem, geralmente quase todas as hospedagens têm produção de vinho, produção de produtos locais, queijos, né, azeite, e é realmente o indicado, porque no interior você não vai achar cidades e redes de hotéis. Não, Nossa, mas deve ser maravilhoso uma experiência assim. Maravilhoso, porque já estou sonhando aqui. Porque em alguns pequenos borgos desse, né, você consegue achar agriturismo que você vai... São 3, 4 quartos, você vai dividir junto com o proprietário e vai ter a experiência dos sonhos, né? Sim. Isso não tem preço, né? Para mim é mágico. E a Toscana você tem muito isso forte, né? É uma identidade da Toscana. É evidente que o agriturismo está em toda a Itália, né? Mas a Toscana é especial. Bom, aí subindo, a gente passaria para... Eu sei que eu estou já passando um pouco do tempo, eu vou focar um pouquinho aqui em 2 regiões que eu escolhi. Você tem, evidentemente, o Vêneto, com Veneza, tem Milão, que é uma cidade incrível, né? Uma cidade mega moderna, ela destoa completamente de todo outro perfil da Itália, cosmopolita, enfim, né, vanguardista. Mas eu estou aqui, como eu falei, na Lombardia. A Lombardia, eu estou em Brescia. Brescia é uma cidade de quase 200 mil habitantes. Tem também uma herança, mas é uma cidade turística que as pessoas vêm para passar um dia e saem, algumas horas e saem. Porque aqui nós temos um anfiteatro romano, que é um dos principais monumentos arqueológicos romanos da região norte da Itália. E é absurdo, e eu também chamaria de endêmico, porque, assim, de singular, porque você vem para Brescia e você não imagina o que ela tem, e quando você passa na frente do Teatro Romano, das ruínas, você não acredita
aquilo ali no meio da cidade, não acredita quanto que não tem uma multidão ali para entrar no lugar. É um turismo bem leve, bem solto. Você tem a Piazza del Duomo, que é um dos únicos lugares na Itália onde você tem 2 duomos, um ao lado do outro, um do século XII e o outro um pouco mais recente. É fabuloso. Ao lado temos Bergamo. Bergamo tem a Città Alta, que também é imperdível e fica muito próximo a Milão, está entre Brescia e Milão. E aqui, na região de Brescia, tem o que nós chamamos aqui na Itália de província. Província seria quase que a grande Brescia, é uma região da cidade, né? E Brescia, curiosamente, assim, talvez vocês tenham ouvido falar de Brescia, porque ela, felizmente, está no surto, né? A Lombardia está no núcleo dessa questão do coronavírus, da pandemia, mas você tem aqui em Brescia Franciacorta, e aí voltando para a questão de vinhos, Franciacorta é uma região muito pequena, produtora da Itália, ainda muito nova comparativamente às outras regiões, né? As principais regiões que a gente tem, né? Piemonte, Toscana, enfim, todo lugar tem vinho. Mas Franciacorta, a peculiaridade dela é que aqui nós temos o segundo melhor no mundo do vinho, uma palavra que não deveria ser usada, mas mais valorizado espumante do mundo, né? Sim. Então você tem champanhe, depois de champanhe você tem os Franciacorta. Isso em preço, né? Sim. E de certa forma o preço está relacionado com qualidade também. É evidente que depende do vinho e tal, mas no geral é isso mesmo. Eles são feitos no mesmo método do que é feito em champanhe, champenoise, e tem grandes Franciacorta que, colocados com alguns champanhes às cegas, recebem notas mais altas que champanhes. Então é uma região muito... Uau! Ela está ao lado de um lago que chama Iseu, que também, nossa, é lindo demais, é um lago que merece muito a visita, tem que passar se você puder vir para essa região. E aí, falando de lago, passando Brescia, já em direção ao Vêneto, nós temos o Lago de Garda. E o Lago de Garda é realmente um destino que eu só vim a conhecer agora nessa última viagem, nesse último momento que eu estou vivendo aqui na Itália, né, que eu cheguei mais ou menos em agosto, no final de julho, ou começo de agosto no passado, mas aí eu viajei muito e tal, ter feito minha base aqui, e aí eu comecei a explorar o Lago de Garda, e ele é maravilhoso. É um negócio, a diversidade, primeiro que assim, é um lago que é dividido por 3 estados, 3 regiões. Então você tem, desse lado de cá, a Lombardia, do lado de cá, o Vêneto, e no norte, ali onde tem, tô até com Limone sul Garda e Riva de Garda, você tem já a região ali do Alto Adige, que é próximo ao Alto Adige, que é uma região mais austríaca da Itália, que, aliás, a região do Alto Adige foi a última a se integrar, a virar a Itália, né, a ser da Itália. Então, o Lago de Garda, ali, para você poder fazê-lo com um pouco de calma, você precisa, no mínimo, aí uns 2 dias, né? Até você conseguiria, naquele esquema maluco, que você não consegue ver nada, circundá-lo, porque são um pouco mais de 100 quilômetros, então você faria inteiro, mas vai perder muito da experiência. Você tem Salo, que é uma cidade histórica, absurda, você tem Pesqueira, também é lindo, mas você tem Sirmione, que é uma penínsulazinha com um castelo no meio, que também é cenário de filme. Desenzano é bonito, e quando você começa a subir mais ao norte do lago, ele começa a estreitar, e aí o paredão nas 2 laterais é incrível, porque a cor da água é de um azul marcante, você tem a impressão que você está no mar, mas cercado por um monte de vilazinhas
sensacionais. Então, o Lago de Garda merece muito entrar na lista de quem quer fazer alguma coisa diferente. Incrível. Só então, para concluir rapidamente, eu ia falar com mais detalhes, mas acho que estão passando um pouco, né? As próximas a gente faz mais objetivo, então. As próximas que a Itália é uma loucura, né? É muita Tem coisa, muita coisa, né? Tem que fazer vários webinars sobre a Itália para a gente poder conversar de tudo, né? Sim. Você viu que a Sicília eu nem falei quase, não falei a Sardenha. E aí, as Dolomitas, rapidamente, uma cadeia de montanhas endêmicas mesmo, que estão dentro dos Alpes, né, italianos. Você tem Val Gardena, você tem Madonna di Campiglio, como duas das principais cidadezinhas das Dolomitas. Você tem Corvara na Alto Abadia, e são várias ali. E o grande diferencial das Dolomitas são primeiro, o impacto que as montanhas e os rochedos têm ao redor das cidades. Ele é muito, assim, dramático do ponto de vista de elas estarem muito na cara da gente. Então, as formações são absurdas e a coloração. No final do dia, quando o sol tá para se pôr, você tem uma ideia de que ela começa a se transformar entre um laranja, um rosado, um vermelho. As cores são alucinantes. E isso você não encontra em nenhum lugar da Europa. Eu acho que só algumas regiões da Patagônia tem algo parecido com o que tem aqui nas Dolomitas. Mas é um destino que a gente precisa um pouquinho mais de tempo para poder falar um pouco mais sobre cada cidadezinha e também dos complexos de esqui, né? Ela no verão e tal, os passeios de bike, é um paraíso para bike, mas a gente pode voltar no tema depois. Mas calma. Maravilha. Então, acho que a gente vamos ser mais objetivo agora, assim, você falou de coisas maravilhosas, a Itália é gigantesca, tem muita coisa linda, realmente dava para ficar aqui falando horas e horas, né, sobre destino. Nossa, a Itália é enlouquecedora. A Itália é enlouquecedora, realmente. Tá, então eu vou fazer só algumas coisas mais objetivas, porque como a gente vai ter um webinar depois, a gente não pode se alongar muito agora. Então vamos fazer uma coisa mais objetiva agora. Você falou de muitos lugares, né, diferentes que os brasileiros não costumam ir na Itália, mas se você tivesse que eleger um lugar mais desconhecido ou subestimado que os brasileiros precisam começar a colocar no roteiro, qual que você escolheria de todos esses? Desses, né, mais autênticos, mais singulares, olha, eu acho que até pela a experiência de montanha, sem dúvida, as Dolomitas. Tá. O Lago de Garda, porque você tem outros grandes lagos e lagos importantes, mas o Lago de Garda, para quem for a Roma, dê uma escapada e vai a Castelli Romani. Eu acho que também vale muito a pena. E, sem dúvida, mergulhe na Puglia, que é uma região que ainda começa a borbulhar para o turismo e tem é apaixonante também. Mas Úmbria, Assis, mesmo que você seja ateu, eu desafio você a ir a Assis. Eu não sou muito religioso, não é? Vá, porque todo mundo sente um negócio muito especial ali. E se perca no interior da Toscana e a Costa Amalfitana. Não falei também, não falei Cinque Terre na Ligúria, que é Ligúria, é a capital. Cinque Terre também. Agora, entre Cinque Terre e Costa Amalfitana, eu fico com a Costa Amalfitana. Então, muitos lugares que as pessoas têm que começar a colocar no roteiro. Muito. A Itália, você não tem desculpa você falar assim, eu já fui. Não tem desculpa. Se você quiser voltar, você vai voltar e vai se surpreender e vai enlouquecer. Sim, acho que essa foi a lição que a gente tirou de hoje, né? Depois dessa aula toda, que a gente conseguiu ver bastante quanto destino bacana tem, né? Desde o sul até o norte, quanta coisa legal tem para explorar.
Carlos, mas finalizando, se você puder passar para a gente, assim, quem tiver interesse de conhecer um pouco mais sobre a Itália, pegar mais informação, onde que você aconselha que essas pessoas vão, quais são as fontes legais para pegar a informação da Itália que você aconselha? Eu costumo, né, como jornalista, né, a gente sempre tenta indicar algumas coisas mais oficiais possíveis, né, porque a gente sabe que as informações são confiáveis e a gente não vai indicar nenhuma roubada. Então, a Itália, como a comunidade brasileira é muito grande aqui, e já tem muitos blogs especializados e interessantes, mas eu recomendaria realmente as pessoas buscarem, joga no Google, Visit a região, que vai ter o site oficial da região, né? E aí Visit Castelli Romani, Visit Brescia, Visit Puglia, vai jogar o site oficial do governo. Esses sites a Itália é muito preparada para o turismo, eles são muito completos e tem muitas dicas importantes, informações interessantes. O site do governo, aqui, que é o Enit, ENITI, também tem muita coisa ali, mas é um pouco confuso, é um pouco mais para profissionais de turismo. Os sites Visit, né, em inglês, Visit, o nome da região, eles são mais atrativos, as informações estão mais ali na cara para que as pessoas possam absorvê-las com mais detalhes, né? Então, busquem esses sites oficiais. Todas as regiões têm. Ótimo, maravilha. Legal. Lembrando, gente, também, né, Carlos? Exato, eu ia falar. O arroba do Carlos está aqui na tela, vale a pena seguir para sempre acompanhar o que ele está fazendo por lá. Obrigado, gente, é um prazer. E também depois, se tiver alguma dúvida, como vocês colocaram, o meu Instagram está aí, vocês têm o meu contato, manda um inbox e a gente conversa, o que eu puder ajudar, será um prazer. Eu não sei até quando eu fico exatamente aqui na Itália, na verdade, devo ir embora em breve, assim que a coisa acalmar, mas vou embora e vou voltar sempre, porque tem muita coisa. Todas essas, a que mais eu preciso conhecer, que eu estou enlouquecido, que eu tenho até uma matéria que eu quero fazer lá especial, que eu não vou abrir ainda agora, porque é surpresa, mas é na Sardenha. A Sardenha... Olha! Então, vamos ver, está na minha lista. Então, maravilha. Tá ótimo. Acho que agora a gente vai ficando por aqui hoje. Carlos, muito obrigada por vir aqui compartilhar todo esse seu conhecimento sobre essas cidades maravilhosas na Itália. Tem muita coisa linda. Eu não conhecia nem a metade, assim. Não, você tem que voltar. Não, mas eu nunca tinha nem ouvido falar, assim. Foi maravilhoso ter você comentando, falando, explicando as diferenças. Realmente dá muita vontade de voltar. Faz muito tempo que eu que nunca fui à Itália, fiquei com mais vontade ainda de conhecer agora. Bom, tem outra coisa, né? Mulherada no Brasil, né? Fica toda assanhada com os italianos, né? Aquela coisa, né? Mas isso aí não é uma especialidade minha, não dá para comentar, mas também tem esse negócio também que é um atrativo para a mulherada. Os italianos. As italianas também são belas, claro. Então. Maravilha. Então tá bom. Carlos, super obrigada de novo por participar aqui com a gente, dividir todas as suas experiências. E muito obrigada também a todo mundo que assistiu. Como a Maria Clara falou no começo, eu convido a todos para irem lá no nosso canal do GVA e-Learning no YouTube e começar a seguir o canal, começar a acompanhar todos os webinars. A gente está fazendo vários webinars muito legais, muito interessantes. Até o final de abril, tem 3, 4 por dia até. Então tá com muito conteúdo interessante. E é isso, uma boa tarde para todo mundo, um beijo, boa tarde, Carlos. Boa noite, né? Boa noite na Itália já. Daqui a pouquinho eu vou comer uma coisinha aqui. Então tá bom, gente, um beijo e até a próxima. Obrigada, gente. Obrigado, viu? Se cuide por aí, fique em casa, hein, gente? Isso mesmo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.